o Coliseu, com os defeitos, era visto... Muitos desses circos eram vistos de maneira negativa em Roma. Porque eles eram uma forma de apaziguar o povão, não era... Pelos mais cultos, era algo Sim, negativo. era algo visto como inferior. Por exemplo, o fato do cômodo. É que era uma barbaridade, né? Não tinha nada de... É uma barbaridade. O fato do Mas cômodo... tava dando entretenimento pra galera. É o pão e circo. É o que a pão gente e sabe que circo. funciona É, hoje. eu sei, cara, mas sei lá. Mas tem uma uma questão de galera manipulação entretida. social. É equivalente ao tigrinho hoje, tá ligado? Tipo, não tinha tem nada um de pouco- bom lá. Tem um pouco disso na visão da elite romana. O fato do cômodo, como tem lá no Gladiador, né, tá envolvido com combate gladiatorial, é visto como algo extremamente pejorativo. Quer dizer que ele era um cara de baixíssimo nível. O imperador enfrentando escravos, né? É um Inclusive negócio ele com uma espada considerado... com fio e escravo sem fio na espada. O cara literalmente, sei lá, um negócio enferrujado, velho, e o cara lá com toda a habilidade. Mas do eu mundo. não sabia muito que tinha um pouco dessa visão, dessa questão dos gladiadores, que era um negócio meio baixo nível, assim. Sim, sim. Eu também não tinha essa visão, negócio não. meio- Eu sempre achei que o Coliseu era um negócio, tipo assim, majestoso. Não. Até mesmo por É meio estádio de maldito futebol. Hollywood, né? Que Entendi. faz a gente achar É um coisas. pouco estádio de futebol e pior ainda, é visto como algo para aplacar as massas, para as massas se manterem Entretidas, né? entretidas. Não é visto como uma coisa... O fato de um líder romano estar ali tá validando um negócio que basicamente você está usando violência para aplacar as massas. Mas, tipo assim, não dava uma grana o Coliseu? Claro. Bom, se você pega... Antes do Coliseu, você já tinha vários combates de Bomboniere gladiadores. do Coliseu? Não, o não, que né? será que dá? Não, o ingresso. Era gratuito? É gratuito. Não, mas é bom, Coisa pipoca, de graça, mas você tem uma refrigerante. economia. O Coliseu, ele é feito... É basicamente uma política estatal para apaziguar as pessoas. Devia ter aposta. Os caras Você tem- deviam apostar no... Não, no tem Não, cara. muito, devia dinhe- ter pra caralho. tem muito dinheiro envolvido com o Coliseu, mas não é dinheiro do Estado. Basicamente, é a economia paralela. Mas sobre isso dos combates de gladiadores, geralmente você tinha esses festivais para comemorar alguma coisa. Então, quando algum novo imperador assumia, ele utilizava os festivais para ganhar popularidade com o público. Entendi. Porque eram festas muito onerosas. Você tinha distribuição de comida, você tinha os combates acontecendo. Geralmente, para esses combates, o pessoal trazia animais selvagens. Aí pensa na dinâmica para trazer um elefante das terras da África até Roma, para que ele possa ser abatido no Coliseu. Quem Legal que ganhava vocês mais dinheiro falaram com o isso. Coliseu é basicamente o cara que vende escravos, né? Ah, sim. Esse cara, ele tá Entendi. ali para ganhar um dinheiro em cima daquilo. Os fornecedores, né, no fundo. O famoso contrato público. Entendi. O Sêneca, nas suas cartas, ele fala, se eu não me engano, sobre a ira. E quando o Sêneca ele faleceu, não existia Coliseu ainda. Porque o Coliseu veio depois com os Flavianos, que assumiram após a Guerra Civil que foi desencadeada por ocasião da morte do Nero. Mas ele falava de como Pompeu tinha feito jogos onde ele botou feras selvagens para massacrar pessoas. O povo adorava aquilo, mas qual era o mérito daquilo? Então era só para realmente entreter o povo e ganhar popularidade. Não seria como hoje você trazer o show da Madonna, entendeu? Entendi. Ah, não, vai se pagar. Não se pagou porcaria nenhuma. Um negócio meio totalmente sem contexto. Imagina, né? por exemplo, se acontecesse um Fizeram show da uma ponte Madonna e do tivesse acontecendo uma hotel, grande né? tragédia no Brasil ao mesmo momento e as pessoas estivessem Tipo desviando uma a enchente, atenção. entendeu? Tipo uma enchente, as pessoas estivessem Proporções desviando a atenção cataclísmicas. pra... Algo que é realmente. hipotético aqui, né? Não que tenha Hipotético. acontecido. Vamos supor que acontecesse. Imagina que horror. E esse é o tipo da coisa que você olha a história depois e fala... os críticos do período apontaram... Cara, assim, é meio... Talvez a loucura, às vezes, é também passar pano para certos problemas que aconteceu no período. O Gladiador, ele foi um pouco sutil nisso, né? Tava acontecendo um monte de coisa e a galera tava festejando Mandando fazer no os Coliseu. É. O Gladiador tem alguns erros históricos também razoáveis. Não, no A 2 ideia é que agora... Marco Aurélio queria criar uma república romana é uma não. ideia falsa. Não, o Marco Aurélio, acho que a gente pode apontar como um grande erro dele, inclusive, a maneira como ele conduziu a sucessão. Porque se você pega essa definição dos 5 bons imperadores, nesse período aí de ouro do Império Romano, ela é dada por Maquiavel. E ele fala que um dos acertos desse período é que se você pega no começo da fase do Império, você tinha uma sucessão que era feita de maneira hereditária. Então, passou o Nero, veio a Guerra Civil, acabou a Guerra Civil com um cara chamado Vespasiano. Ele passou o poder para o filho dele, Tito. Quando o Tito faleceu, assumiu o irmão do Tito, Domiciano. Então, ficou na família. Quando veio o período dos 5 bons imperadores, você teve um senador muito idoso chamado Nerva, que ele veio nesse período de transição. E quando ele foi escolher o seu sucessor, ele não pegou o filho dele. Ele pegou um general muito hábil, que era o Trajano. Que, por sua vez, pegou um outro, que nesse caso Que era foi até Adriano. parente dele, mas não era um parente tão próximo, era um sobrinho, que era o Adriano. O Adriano já queria o Marco Aurélio, mas era muito novo. Ele falou, vou botar aqui um outro cara, o Antonino Pio,
Marco Aurélio casa com a esposa dele e ele assume o compromisso de que o Marco Aurélio será imperador. Então, o Maquiavel falou que o acerto foi que eles não colocaram pessoas nascidas no roxo. Ou seja, nascido já em berço real. Aí o que o Marco Aurélio fez? Ele quis passar o poder para o filho dele. Foi uma péssima decisão. Que não dava sinais de que seria um bom governante. Homem, Então, como foi a vontade dele, ela foi respeitada, mas aquilo que a gente vê no Gladiador, de não, eu quero você Máximos, porque eu quero a República de volta. Não, isso é loucura. Não, o que aconteceu ali foi que, exatamente como o Bruno descreveu de maneira perfeita, é exatamente isso. Esse período de bons imperadores teve absolutamente tudo a ver com o fato deles escolher o cara mais qualificado pro trabalho, que foi o que o César tinha feito. O César acertou muito a mão com o Otaviano, escolhendo o Otaviano, dentre as várias pessoas do círculo, o cara que ele julgava mais qualificado. Parece óbvio, né? Você colocar um cara qualificado pra opinar e decidir as coisas, né? Esses bons imperadores, uma característica deles é que eles eram geeks de filosofia. Eles eram viciados em filosofia grega, cultura grega, tudo que era ética, filosofia clássica. Eram admiradores de Platão, admiradores de Aristóteles, admiradores do estoicismo, estudiosos de Epiteto. Fundamentalmente, os caras tinham o que tinha de melhor de cultura. Se pegar especialmente os três maiores ali que foram... Que o Antonino Pio e o Nerva foram reinados de transição, né? Basicamente, o Nerva é um cara mais velho que vislumbrou um pouco esse modelo. E o Antonino Pio estava lá, no fundo, foi um período muito próspero dele, inclusive. Mas basicamente estava fazendo a transição para o período do Marco Aurélio. Na época do Trajano, você tem um auge do Império Territorial. O cara era um grande conquistador militar. Levou o Império até as suas fronteiras, o cara estudava. E até um ponto sobre isso, né? O Guilherme tinha comentado anteriormente que você ia começar a ter imperadores de fora de Roma. O Trajano era de origem espanhola, da província da Espanha. Aliás, vários dos melhores, o Adriano também, Sim. o que vários dos melhores imperadores eram nossos parentes aí, hispânicos, no Império Romano, e já vieram de fora. Então veja como ele quis realmente o mais habilitado do cargo. Isso que eu ia falar, realmente era o cara que estava mais preparado, ganhava. E aí você falou, poxa, que interessante isso, né? É óbvio escolher o mais preparado, mas pensa no empresário que construiu seu império particular, e aí ele tá pensando em sucessão. Aí tem um filho dele que é um bosta, ou ele pode escolher um CEO preparado. Muitas vezes quem que ele escolhe? É o filho. O filho que é um bosta. Então Às veja vezes... que o erro do imperador é um erro que a gente comete até hoje. Sim. Às vezes o filho é muito qualificado, mas o cara tem que fazer esse juízo. É o juízo que depende. Isso é sanidade de monarquia. Não necessariamente o filho deve assumir, ele deve assumir se ele é o cara mais preparado, que às vezes é. Sim. Porque às vezes ele é preparado desde cedo. No caso do Trajano, então, você tem uma grande expansão militar, o auge do Império Territorial. O Adriano, que é o sucessor muito bem escolhido, por sinal, fala, olha... Isso aqui tá grande demais. Já tá na época dos 5 bons imperadores. Lá tá na frente, né? Tiveram aqui anos dos 4 imperadores. Que foi o ano de Guerra Foi o ano que ele Civil. citou do Vespasiano. Beleza. E agora a foi o gente cara tá nos 5 imperadores aqui. Que entre Vespasiano e Tito são os caras que destruíram, inclusive, o templo de Jerusalém. De 96 a 180. E aí teve a questão do negócio famoso lá em Pompeia também. Foi na época dos Flavianos. Tá, legal. Beleza, agora Então, estamos aqui no 5. Por conta de Pompeia, eles atrasaram a inauguração do Coliseu. Já que era uma tragédia, né? Total. Então o show da Madonna foi atrasado na época. Sim. Entendi. Foi uma erupção de, sei lá, 4 quilômetros aqui. Nossa, sei lá. Muito bem narrada por um autor muito bom, que é o Plínio o Jovem, que vai contar bastante sobre isso. O Plínio Velho morreu em na Pompeia. tragédia. Então, Plínio o Jovem, aliás, é enterrou a cidade. um grande denunciador da decadência moral de Roma. Eu não sei se foi, mas o filme, o próprio filme Pompeia elenca bem como que foi, não a trama, o amor e tudo mais, mas como que foi, tipo, o vulcão explodindo e aterrando toda a As cidade. pessoas morreram interessa em pra Pompeia Hollywood. pela nuvem, né? Quando eles acharam Pompeia, você tem um retrato bem interessante do que era a vida romana, porque teve gente que morreu assim do nada. Veio simplesmente a nuvem de poeira e o cara ele ficou estático na posição enquanto lavava roupa, carregava água, fazia amor. Tava todo mundo lá retratado no cotidiano romano. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir
adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da FinClass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da FinClass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.